ao verso 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que pode ser dividido em duas partes. Primeiro fala sobre o tema tão muitas vezes procurado pelas pessoas, que é os anticristos, e logo em seguida esse mesmo trecho fala sobre a unção do Espírito Santo, que às vezes é motivo de muita polêmica entre reformados, entre neopentecostais e pentecostais, sobre a unção do Espírito Santo. Algumas coisas para a gente caminhar nesse texto. Primeiro, o texto vai dizer que o anticristo virá e que o anticristo já está. Isso aqui fica muito claro. O anticristo ele já está acontecendo desde quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ou ele foi e está à direita de Deus Pai, o anticristo já existe. Inclusive, quando o Cristo começou o seu ministério, o anticristo já agia, né? Você vê isso nos religiosos da sua época que o resistiam firmemente. Você olha para esse texto e você não encontra só isso, você encontra o texto dizendo que nós temos a unção do Espírito Santo. Ela não é algo que você vai buscar em um dia especial, ou num momento especial, ou através de um período especial de jejum, em algum lugar separado. A partir do momento que nós recebemos Deus e nos convertemos, diz a Bíblia que nós recebemos a unção do Espírito Santo. E ela faz parte daquilo, ou da nova vida que nós temos em Deus. Então ela não é algo especial só dado num momento especial. É só você ler o texto, você percebe isso de forma bem clara. Ele diz assim, vocês têm a unção do Espírito. Ele não está dizendo, vocês vão conseguir, vocês terão, vocês têm que fazer alguma coisa para ter. Ele diz, vocês já têm. Então façam uso da unção que têm. Aqui a gente encontra uma diferença. Existem pessoas que já têm a unção do Espírito e não usam. Isso é uma realidade. Tem gente que já recebeu a unção do Espírito, mas não faz uso dela. Ele não trabalha para que a sua vida seja uma vida onde a unção do Espírito Santo está sempre ali em destaque sobre sua vida. Isso também é verdade. Existe um ditado que diz, não importa em que você crê, desde que seja sincero. Já ouviram isso? Algumas pessoas dizem assim, não importa o que você crê, o importante é ser sincero. Essa aqui é um ditado, né, que expressa uma filosofia pessoal de muita gente hoje em dia, inclusive crente. Alguns crentes vão dizer assim, não importa, o importante é a pessoa estar sendo sincera no que ela está fazendo.
Só que quando você olha para esse ditado, que parece ser um ditado assim até legal de se falar, a sinceridade, ela não é um ingrediente mágico que torna algo verdadeiro. Você pode acreditar sinceramente numa mentira. E é só olhar para o nosso país e para o estado em que ele se encontra e você vai ver que muita gente tem sinceridade em acreditar no lado A, no lado B, no lado C. Ele tem sinceridade no que ele faz, mas nem por isso o lado que ele acredita é verdadeiro. Então a sinceridade não é algo mágico que torna tudo verdadeiro. A sinceridade, ela não é um ingrediente que torna tudo aceitável. Algumas pessoas vão dizer: "Ah, desde que o amor seja sincero, não importa a quem se ama, o que maneira se ama. Sendo sincero, é válido." Só que a Bíblia não diz que a sinceridade torna tudo aceitável. Uma pessoa pode matar com sinceridade, pode agredir com sinceridade, pode machucar em palavras e ações com sinceridade. Então a sinceridade ela não torna tudo aceitável, mas algumas pessoas vão defender de forma bem firme, dizendo: não importa em que você crê, desde que você seja sincero. Se é assim, ou se for assim para a maioria de nós, logo deve ser possível aplicar esse princípio da sinceridade a todas as áreas da vida. Em qualquer área que você for, não apenas a religião, você vai ter que aplicar esse mesmo conceito. É como aquelas pessoas que dizem assim: pastor, é tudo relativo. Já ouviram essa expressão? Claro, óbvio, né? As pessoas dizem: isso é muito relativo. Só que, quando você diz assim, tudo é relativo, você está falando de um absoluto. Então, a relatividade é relativa. É simples. Você torna ela relativa. Ela não serve. Ela mesma não serve, porque ela está te dando um absoluto, dizendo que tudo é relativo, e não pode. Então, quando nós falamos sobre aplicar a sinceridade a todas as áreas da vida, a fé em uma mentira sempre vai trazer consequências sérias. Quando você tem uma fé e essa fé está baseada em alguma mentira, mesmo que seja uma fé sincera, ela está sendo uma fé desperdiçada. Você está jogando ela fora, ainda que seja muito sincera. Por isso, eu gostaria que nós pensássemos nessa noite no seguinte: aquilo que uma pessoa crê faz toda a diferença. Aquilo que uma pessoa acredita faz toda a diferença. Eu vou te contar ou tentar abrir a nossa mente para pensar sobre isso, sobre a sinceridade. Se alguém deseja, por exemplo, algumas pessoas aqui fazem esse caminho toda semana. O Fernando, por exemplo, nosso irmão Fernando, todos os dias, até sábado, ele vai de Linhares a Vitória, Vitória a Linhares. Mas pense comigo, se alguém deseja, por exemplo, ir de carro de Linhares para Vitória, sendo sincero no desejo dele, eu quero ir para Vitória, não há sinceridade que faça essa pessoa chegar em Vitória se ele pegar o caminho para São Mateus. Percebe? É isso. Ele é sincero em dizer: eu quero ir para Vitória, mas se ele errar o caminho na direção de São Mateus, ele não vai chegar em Vitória. E é assim que nós precisamos compreender esse caminho da sinceridade. Tem muitas pessoas que querem chegar até Deus, são sinceras em desejar, no desejo de chegar até Deus, só que o modo como ele crê pode não levá-lo até Deus. Pode estar levando ele para longe de Deus, para distante de Deus, porque o modo como nós cremos faz toda a diferença. O apóstolo Paulo acreditava sinceramente que estava fazendo um serviço para Deus quando perseguia a igreja. Ele era sincero. Ele prendia pessoas e dizia: essas pessoas do caminho estão combatendo o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira palavra. Então ele prendia pessoas, encarcerava pessoas e levava essas pessoas à morte, sinceramente acreditando num preceito religioso da sua época. Nem por isso ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, ainda que você seja muito sincero naquilo que você acredita, o que você acredita e o modo como acredita pode te levar para longe do caminho correto.
se você não estiver olhando na direção certa, na direção da palavra. Então veja bem, João trabalhou até aqui sobre comunhão, sobre permanecer, sobre relacionamento com Deus. E o que é que ele trabalhou? Ele fez algumas distinções, ele falou sobre alguns conflitos. Ele falou sobre o conflito entre luz e trevas, e esse é fácil da gente distinguir, separar, isso é muito fácil para nós. Ele falou de um conflito entre amor e ódio, isso é muito fácil também. No início do capítulo 2 ele falou disso. Agora ele apresenta para nós um terceiro conflito, um conflito final, porque a partir de agora ele vai falar sobre o novo nascimento, capítulo 3, ele vai falar que nós somos nascidos de Deus, e ele encerra falando do terceiro conflito, um conflito entre a verdade e a mentira, entre os mestres verdadeiros e os mestres falsos, entre acreditar em uma verdade e acreditar em uma mentira. E o que ele usa para falar sobre essa tragédia de acreditar numa mentira, são duas expressões que você encontra aqui, última hora e anticristos. E eu quero explicar para você rapidamente o que essas duas expressões significam. Primeiro, a última hora. Nós falamos aqui na quarta-feira, mas volto a instruir os irmãos sobre isso. A última hora aqui, ela acontece desde quando Jesus ressuscitou e Jesus foi assunto aos céus. Então, eles já viviam ali os últimos tempos, a última hora. Então, a última hora são ciclos da nossa história e todo crente passa por esse período. São períodos onde é crescente as heresias, onde as pessoas tentam te enganar, e a Bíblia diz, 1 João 2,8, o seguinte: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então essa é a última hora, é uma expressão que lembra que Jesus inaugurou esse novo tempo, e esse tempo novo que Jesus inaugurou, depois que ele foi à cruz do Calvário, depois que ele ressuscitou, ele está acontecendo. Esta é a última hora. Nós estamos vivendo os últimos dias, sim, desde quando Jesus ressuscitou. Então, a última hora, ela descreve um tipo de tempo, não a duração desse tempo. Às vezes nós ficamos assim, não, é um tipo de tempo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele descreveu a última hora do seu tempo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos, diz o apóstolo Paulo, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele falou desses últimos dias. E é interessante que ele diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele está falando de gente como Demas, que foi enganado por espíritos enganadores, que abraçou doutrinas erradas, pessoas que foram enganadas, e ele fala dessa realidade. Assim como João, Paulo também observou o quê? Características do seu tempo. Por isso ele está anunciando, ele está dizendo: olha, os últimos tempos são tempos terríveis de crise. O segundo termo que você encontra aqui é o anticristos. E é muito interessante olhar, porque você só encontra João usando essas expressões. Você encontra 1 João 2,18, verso 22, capítulo 4, versículo 3, 2 João, versículo 7, ele vai dizendo ou descrevendo o anticristo, e é João que fala sobre esse assunto. E é interessante porque o anticristo representa três coisas, quando você olha para as escrituras. Primeiro, é um espírito no mundo que se opõe ou nega a Cristo. Nós falamos disso domingo passado. É alguma coisa que se opõe a Cristo. Segundo, a Bíblia descreve que o anticristo são os falsos mestres, que tentam personificar esse mesmo espírito de Cristo, tentam representar Cristo de alguma forma. Terceiro, é uma pessoa, segundo o Apocalipse, que vai liderar uma rebelião mundial final contra Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro para nós, que são essas descrições. Então, veja bem, um anticristo é qualquer pessoa ou todo aquele que se opõe a Cristo ou usa um disfarce de Cristo. Tenta representar Cristo não sendo representante dele. Então, veja bem, aparentemente, o anticristo, e é isso que João diz para nós aqui, eles podem fazer parte da Assembleia dos Cristãos. Ele deixa claro, versículo 19, eles saíram do nosso meio.
Eles estavam aqui conosco. A presença do anticristo no mundo é prova de que a última hora já existe. Ela já está acontecendo, embora estivesse presente no tempo de João, durante todo o período da história da igreja houve o anticristo, e a última hora é todo o período compreendido. Então, quando você pensa no anticristo, esse espírito do anticristo, ele está presente no mundo. Mas não só quando Jesus ressuscitou. Se você olhar bem para a Bíblia, Gênesis 3, a ação de Satanás, desde quando ele declarou guerra contra Deus, o espírito do anticristo já existe. Ali, na conversa de Deus com a mulher, ele diz que o descendente dela ia pisar a cabeça da serpente. Ele já está falando que isso vai acontecer, que a serpente perseguiria. O espírito do anticristo está por trás, irmãos, de toda falsa doutrina e de todo substituto religioso. Tudo que tenta substituir Deus pela religião é um anticristo. E é por isso que algumas denominações e algumas igrejas e algumas religiões devem ser consideradas o anticristo. E nós não deveríamos ter simpatia por isso. Por quê? Porque representam o anticristo. Não estão servindo a Cristo. Parece ou passam a imagem de serviço a Cristo, mas no fim das contas não é isso. Anticristo, quando você olha para a Bíblia, esse anti aqui no grego, ele tem um significado muito especial, porque ele significa tanto contra Cristo, como no lugar de Cristo. É alguma coisa que tenta se posicionar no lugar de Cristo, imita a realidade de Cristo, mas no fim das contas não faz isso para representar Cristo. Então, veja bem, nós vivemos os últimos dias, ou a última hora, e nós vivemos um tempo onde o anticristo está presente no nosso meio. Pode estar presente nessa igreja e certamente está presente em outras igrejas, e nós, por onde nós vamos nesse mundo, nós encontraremos o espírito do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 1 a 12, por exemplo, esse espírito do anticristo é chamado de o homem da iniquidade. E se você caminha para 1 Timóteo 4 novamente, o apóstolo Paulo fala de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele deixa isso bem claro. Então não é difícil notar, irmãos, que nós estamos vivendo a última hora. Nós às vezes não queremos assumir isso, mas nós estamos vivendo. Não é difícil perceber que o espírito do anticristo opera no mundo. Sendo assim, é muito importante crer e permanecer na verdade. Saber o que é correto, conhecer as doutrinas corretas, sendo iluminados pela ação do Espírito Santo, tendo a capacidade, nós precisamos como igreja, ter a capacidade de discernir, detectar as mentiras que nós nos deparamos, que as pessoas falam ou daquilo que eles pregam. A primeira epístola de João apresenta então 3 características para nós, aqui nesse trechinho, 3 características que devemos observar sobre esse assunto. Primeira característica, verso 18 e 19, é o seguinte: quem tem o espírito do anticristo ou o espírito do anticristo se afasta da comunhão. Essa é a primeira realidade que você precisa notar. Aqui o texto diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Uma primeira característica que você precisa observar: eles se afastam da comunhão. João deixa muito claro assim: saíram do nosso meio. Ao mesmo tempo que essa expressão, ela gera em nós um certo tipo assim de assombro ou suspeita, porque qualquer um de nós aqui é suspeito nesse sentido, de se afastar. Por outro lado, gera alívio. Saber que os anticristos se afastam. Saber que eles vão embora. Saber que eles não permanecem na comunhão. Os anticristos nunca foram, essa é a ideia aqui teológica, nunca foram organicamente unidos ao corpo de Cristo. Eles conseguem fazer parte de uma igreja local, têm o nome arrolado no rol de membro, mas no fim das contas há um afastamento como prova de que alguém não é de Cristo. E veja bem, nem todo afastamento
é prova de que alguém é um anticristo. Mas todo anticristo vai se afastar. Percebeu? Tem uma diferença nessa frase. Nem todo afastamento é uma prova de que aquele irmão, aquela irmã é o anticristo. Mas todo anticristo, de forma taxativa, a Bíblia diz, vai se afastar, vai sair do nosso meio, não vai conseguir permanecer na Assembleia dos Cristãos, porque eles não são membros da família de Deus. Então eles têm que se afastar. A questão aqui é que uma pessoa pode participar de uma igreja local sem ser parte verdadeiramente do corpo espiritual de Cristo. E é isso que fica muito claro, porque o joio cresce no meio do trigo. O Senhor Jesus deixou isso muito claro para nós. E só é possível separar lá na hora da colheita. Só na hora da colheita que você percebe. Então, um dos sinais da vida cristã autêntica, preste bastante atenção, um dos sinais da vida cristã autêntica é o desejo de estar com o povo de Deus. É o desejo, irmãos, de estar juntos. Quando você olha para as Escrituras, 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É o desejo de estar junto. O texto diz que foram embora. Isso não significa que ficar na igreja é o que mantém uma pessoa salva. Antes, permanecer em comunhão é uma indicação de que alguém é um cristão autêntico. Permanecer na comunhão, na parábola do semeador, Jesus deixa claro que quem permanece na comunhão também deve produzir frutos, e esses são os verdadeiramente nascidos de novo. Ele deixa isso muito claro. O que podemos dizer é que é possível estar perto de uma experiência de salvação, até mesmo ter características que poderiam ser consideradas cristãs, mas ainda assim não ser um filho de Deus. É alguém que carrega características próprias de um cristão, parece com um cristão, ele está muito próximo de uma experiência de salvação, mas mesmo assim ele não é um filho de Deus. As pessoas às quais 1 João 2 refere-se, olha só, deixaram a congregação porque não possuíam uma vida real e porque o amor de Cristo não estava neles. Amaram o mundo e as coisas que há no mundo. Eram pessoas que amavam o mundo. E quem age assim, diz as Escrituras, e nós lemos domingo passado, o amor de Deus não permanece nele. Isso fica muito claro. Ao investigar a história, por exemplo, eu não vou citá-las aqui, mas se você investigar a história das seitas mais conhecidas do nosso tempo, os sistemas religiosos contrários ao cristianismo hoje, nós vemos que na totalidade dos casos, os fundadores saíram de dentro das igrejas. Saíram do nosso meio. E formaram seitas anticristos, ou anticristã. Estavam em nosso meio, diz o texto, no entanto, olha o que diz João, eles não eram dos nossos, de modo que eles se foram e começaram seus próprios grupos, começaram sua própria história. Olhe bem, erros religiosos quase em sua totalidade não tiveram sua origem no mundo. Os erros religiosos não começou entre os pensadores seculares. Às vezes a gente pensa que começa tudo com os pensadores seculares, mas nascem muitas vezes e nasceram dentro das igrejas. Erros doutrinários, por mais religioso que seja, por mais espiritualidade que demonstre, preste atenção nisso, qualquer grupo que se separa de uma igreja fiel à palavra de Deus, deve ser considerado no mínimo suspeito. No mínimo. E nós estamos falando qualquer grupo que se separa de uma igreja que é fiel à palavra. Igrejas que começam de divisões, de cisões, tendem a fugir dos preceitos bíblicos que são inegociáveis. Passam a querer fazer as coisas do seu jeito. E muitas vezes esses grupos seguem líderes humanos, com ideologias humanas, em vez de seguirem a Jesus e a palavra. No Novo Testamento, deixa claro que é perigoso afastar-se da comunhão. Existe um perigo.
e um perigo muito grande quando você se afasta. Uma notinha de rodapé para nós. Repare bem, aqueles que vivem a fugir da comunhão, dos encontros, das oportunidades de estar junto, são, via de regra, as pessoas mais propícias, mais tendenciosas à murmuração, à reclamação, a doses de indignação contra a igreja. Embora faça parte da igreja, esteja ali arrolado como membro, o fato de se afastar do estreitar de relacionamentos está sempre a ver o mal, a alimentar no coração coisas negativas sobre a igreja. Repare bem, as pessoas que andam mais distantes são as que mais reclamam e são as que mais dão trabalho. Não é aqueles que estão ali aplicados à comunhão, no dia a dia da igreja, na vida da igreja. Isso é muito semelhante a um casamento. Você pode reparar que o casal que está se distanciando um do outro gradativamente vai alimentando o quê? Ressentimentos, raiva, vai alimentando no coração tristezas, angústias. E isso também acontece na vida do crente. O crente que gradativamente se afasta, ele vai nutrindo ressentimentos, amarguras, desesperança contra a igreja de Deus. Então, afastar-se é muito perigoso e é uma das características do anticristo. Segundo lugar, a segunda característica que devemos observar sobre esse assunto, se o primeiro é afastar-se, logo em seguida, quem se afasta passa a negar a fé. E aqui você encontra os versos 20 a 25 dizendo, e vós, aí está dizendo daqueles que servem a Cristo, vós possuís unção que vem do santo e todos têm desconhecimento. Verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma procede da verdade. Quem é o mentiroso? Ele faz essa pergunta. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso? Não é o que nega? Este, diz João, verso 22, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Aí o verso 24 e 25, ele então começa a sessão do permaneça. Quando ele diz, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, ou não se deixe levar por qualquer palavra, por qualquer doutrina, não seja como uma folha seca que é levada por todo o vento de doutrina. Se em vós permanecer, volta João a dizer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Mas tem que permanecer. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, verso 25, a vida eterna. Meus irmãos, se tem algo que mostra ou é característica do anticristo, é a negação da pessoa do Senhor Jesus. E é isso que você precisa observar quando você define uma seita. As seitas não aceitam a pessoa do Senhor Jesus Cristo encarnado, sendo Deus e sendo homem. Não aceitam Jesus 100% Deus, 100% homem. Não entendem o preceito que Jesus é Deus. Não compreendem e não aceitam a Trindade. E os leitores de João, eles conheciam a verdade a respeito de Cristo. Ele deixa isso muito claro. Ele diz, eu não estou escrevendo porque vocês não sabem a verdade. Eu escrevo porque vocês sabem. E não pode surgir mentira da verdade. Nós cantamos aqui o primeiro cântico dessa noite, você lembra? Tua verdade ficará. A verdade de Deus fica, ela permanece. É assim que é. A pergunta-chave que você encontra aqui é, quem é Jesus Cristo para você? Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é apenas um exemplo? Porque é assim que algumas religiões e algumas denominações tratam Cristo. Ele é um homem bom que passou pela terra? Porque é assim que algumas religiões e algumas denominações tratam Cristo. É apenas um mestre maravilhoso, um exemplo a ser seguido? Ou ele é o Deus vivo, vindo em carne? Você precisa definir. Os falsos cristãos do tempo de João costumavam usar as duas palavras que ele coloca aqui,
ele usa a palavra vocês conheceis ou sabem a verdade, e eles diziam ter conhecimento superior, e eles também diziam ter uma unção especial de Deus que dava a eles um conhecimento singular. Eles diziam que eram iluminados e, portanto, viviam um nível mais elevado do que os outros crentes. Só que João, ele ressalta que todos os cristãos verdadeiros conhecem a Deus e receberam o Espírito de Deus, a unção do Espírito Santo. Essa é uma realidade para todo crente de verdade. Você conhece a Deus e você recebeu a unção do Espírito Santo de Deus. Você não tem que se sentir menor do que aqueles que se chegam perto de você e dizem ser superior. E dizem ter um dom especial de Deus ou receber uma unção especial de Deus. E ele diz aqui de forma bem clara que nós, crentes que recebemos a Cristo, temos a unção de Deus e temos capacidade de reconhecer uma mentira quando se depara com ela. Você tem essa capacidade. A grande declaração de fé que João defende aqui é que separa o cristão dos outros, é que Jesus é Deus vindo em carne. Se você for para o capítulo 4, versículo 2, é disso que se trata. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quando nós olhamos então para as Escrituras, essa é a grande declaração de fé. É nisso que você conhece que uma pessoa é de verdade. Ele não pode negar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que confessar o Senhor Jesus Cristo. Ele tem que dizer que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, que o Senhor Jesus Cristo é Deus. E aqui, em 1 João, capítulo 4, há um alívio para os filhinhos, né? É muito interessante porque ele traz um alívio. Vocês sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Ele vai dizer isso de forma bem clara em 1 João 4. Vocês são de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas. Versículo 4 aqui, deste capítulo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê, irmãos? Olha que declaração linda das Escrituras. 1 João 4. Coloca aí para nós, Vitor, por favor. Vamos ler juntos? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Declaração magnífica, irmãos. O texto está dizendo o seguinte: maior é o Espírito que está em você, a unção que você recebeu, do que o espírito do anticristo. E essa é a realidade do cristão, e é isso que nós precisamos buscar de Deus. O cristão fala sobre orientação do Espírito da verdade. O cristão, ele não fala na influência do espírito da mentira. O cristão, ele não fala na influência do anticristo. Ele confessa Jesus Cristo vindo em carne. Isso envolve a identificação do cristão. Ele crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante que não basta confessar. Essa é a parte que o texto mais nos chama a atenção. Não basta confessar assim. Não, o Senhor Jesus Cristo, eu sei que Ele é, bem sei, Ele é santo, Ele é vindo de Deus, Ele é Deus. Porque quando você olha para a Bíblia, Marcos 1, 24, os demônios estão falando isso. Até eles declararam isso. Quando eles dizem assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem sei que és o santo de Deus, mas nem por isso eles foram salvos. Então não é só declarar da boca para fora. A pessoa que confessa Jesus Cristo, ela não vai fazer só uma declaração teológica que recitamos, ela precisa de testemunho pessoal, ela precisa de um coração quebrantado, um coração sincero, relatando que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o seu Salvador. Essa é a realidade, não é só declarar, é crer. E se nós cremos que o Senhor Jesus Cristo e confessamos nossa fé nele, diz o texto, 1 João 2,25, nós temos a vida eterna. Ninguém vai tirar isso de você. Nós cantamos isso aqui também. Não só da firmeza nas promessas, como nada pode nos separar desse amor de Deus. Nada, nada, nada.
Os que não podem fazer, irmãos, essa confissão com honestidade, não têm a vida eterna. Não tem. É uma questão da mais absoluta seriedade. George Whitefield, um grande evangelista inglês, ele conversava com um homem sobre a alma daquele homem e perguntou para ele assim: em que o senhor crê? Aquele homem disse assim: eu creio naquilo que a minha igreja crê. George então perguntou: e o que a sua igreja crê? Aí aquele homem respondeu: na mesma coisa que eu creio. Ele voltou a perguntar e disse: e em que você e sua igreja crê? Insistiu o pregador. E aquele homem respondeu: nós cremos na mesma coisa. Perceba bem, aquilo que você crê, irmãos, faz toda a diferença. Tem muitas pessoas que dizem assim: o que você crê? Ah, eu creio no que a minha igreja fala. Tá, e o que a sua igreja fala? A mesma coisa que eu creio. Mas ele não sabe explicar nada disso. Pedro diz que a gente tem que dar razão da esperança que há em nós. Nós temos que saber dar a razão. Uma pessoa não é salva ao aceitar o credo de uma igreja. Não existe salvação ao aceitar o credo de uma igreja, mas sim em crer no Senhor Jesus Cristo e dar testemunho dessa fé, Romanos 10, 9 e 10. É preciso dar testemunho dessa fé. E aqui a gente chega à terceira e última característica que devemos observar sobre esse assunto. Se a primeira é afastar-se, é prova de alguém que está andando longe de Deus. Se o segundo é negar, o terceiro é a tentativa de enganar. Olha o que acontece na caminhada do anticristo. Primeiro, ele sai do nosso meio. Depois, ele nega a fé. Terceiro lugar, ele tenta levar outros consigo. Ele tenta enganar outras pessoas. Está aqui, versículo 26 ao versículo 29 do capítulo 2, a parte final. Isto que vos acabo de escrever, diz João, é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Ele é insistente em dizer, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. É interessante notar, irmãos, que os grupos anticristãos raramente tentam converter pecadores. Os grupos anticristãos, eles passam a maior parte do tempo procurando converter cristãos professos. Desconfie de pessoas que tentam te tirar da sua igreja. A qualquer custo. Sempre desconfie. Nós não devemos fazer isso com ninguém. Dizer assim, sai lá da sua igreja e vem para a minha. Não faça isso. Te digo isso com toda certeza. Se alguém tiver que vir de outra denominação para cá, Deus vai trazê-lo. É orientação de Deus. Deus traz. E não tenta tirar ninguém a qualquer custo, dizendo, não, aí onde você está, se alguém faz isso com você, desconfie. Porque a igreja ela é chamada para levar o evangelho para gente que não tem o evangelho. Para gente que não conhece a Cristo. E Linhares é grande, né? Tem muita gente precisando de Deus aqui. Para você ter que, ou como dizem, né, a maioria de nós, pregadores e pastores, né, tentar pescar dentro do aquário. Quer tirar de um aquário e levar para o outro. Mas nós não estamos num aquário. Eu quero te lembrar disso. Você é livre para ir e vir. Você não está preso aqui. E nem deveria se sentir preso aqui. Se alguém já te ameaçou te querendo te prender aqui, desconsidere. De forma determinante. Jamais eu, como pastor, vou dizer para alguém que quer ir para um outro lugar, dizendo assim, não vá, por favor, fique. Não. Eu vou dizer para a pessoa, vai com Deus, Deus te abençoe, seja benção. Dependendo de quem é, a gente ainda agradece a Deus por ter levado. Agradece, lógico.
Fala assim, Senhor, encontrou um lugar abençoado para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Um lugar onde vai ser bênção, um lugar onde vai ser edificado, um lugar onde vai edificar as pessoas. Mas, meus irmãos, preste bastante atenção. Observe que grupos anticristos, e eu não estou falando de igreja para igreja agora, grupos anticristos raramente tentam converter pecadores perdidos. Eles querem pessoas que já são cristãos professos, membros de igreja, prova que o objetivo é enganar fiéis. E o termo enganar dá a ideia de ser levado para o caminho errado. E nós somos advertidos, irmãos, de que isso aconteceria. 1 Timóteo 4:1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vai ser levado embora. Então, se alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, não é o que diz Mateus 24? É Jesus dizendo assim, ó, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, diz Jesus, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Veja, é Cristo nos avisando que isso iria acontecer. Jesus chamou Satanás de o pai da mentira. E o objetivo do diabo é fazer os cristãos se desviarem, ensinando o quê, irmãos? Doutrinas falsas, heresias, 2 Coríntios 11, 1-4 fala disso, 13-15 fala disso. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse texto, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo afirma aqui que havia da parte do povo de Deus uma certa tolerância com o evangelho falso. Havia da parte de alguns crentes, eles gostavam de ouvir dessas novidades. Nós temos ouvido nos nossos tempos muitas pessoas dizendo sobre ressignificar o evangelho. Você precisa ressignificar as coisas. Tudo. Você precisa ressignificar o seu casamento, sua paternidade, seu trabalho. E tem muita gente tentando ressignificar o evangelho ou Cristo. Percebe a sutileza disso? É uma palavrinha bonita, né? O diabo, ele é muito sutil, irmãos, mas ele não usa de meneio, você já reparou? Ele ataca de forma direta. Ele não perde tempo com trivialidade. O diabo, ele não dá volta, irmãos. É só observar a história e você vai perceber isso. Olha, quando ele aborda Eva, o que ele diz é bem parecido com o que Deus disse, mas não era o que Deus tinha dito. Mas é bem parecido. É isso que Deus disse? Ele pergunta para ela. Quando o diabo, ele vai tentar o Senhor Jesus, ele usa a palavra de Deus para fazer com que Cristo caísse em tentação. Então veja bem, a força de uma heresia está nisto, busca destruir o ensinamento fundamental e tenta construir um fundamento sobre esse. Ele tenta usar a própria palavra. Então, não se deve aceitar tudo o que uma pessoa diz simplesmente porque ele diz ser de Deus. Porque muitos, dizendo que são de Deus, distorcem o texto para defender suas causas, para defender sua motivação, para defender seus interesses. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz, não andando com astúcia, ele está dizendo dele, nem adulterando a palavra de Deus, antes nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Satanás, irmãos, ele não é um criador. Satanás é um falsificador que imita a obra de Deus. E se nós não vigiarmos, nós abraçamos a imitação e nos afastamos do verdadeiro evangelho. Frank William Jr., não sei se você já ouviu falar dele, mas
a história dele foi retratada naquele filme, acho que de 2002, que a estrela do filme era Leonardo DiCaprio. Prenda-me se for capaz. Já assistiram? Acho que alguns aqui já devem ter assistido. Quem não assistiu, talvez queira assistir. Frank William Jr. é um consultor de segurança norte-americano, conhecido por seu histórico como ex-vigarista, ex-falsificador de cheques e o maior impostor dos Estados Unidos. Dos 15 aos 21 anos, ele se tornou famoso por tomar a figura de vários personagens. Entre eles, ele assume que atuou em pelo menos 8 identidades diferentes. No filme, você encontra retratado algumas delas, mas entre elas ele assumiu a posição de um piloto de avião, de um médico, um agente do FBI e um advogado. Atualmente, ele é um consultor, palestrante da academia do FBI e daqueles escritórios de campo. E essa história dele, ela nos prova, irmãos, veja bem, a Bíblia diz que muita gente ia tentar assumir a identidade de ser um cristão, não sendo. Olha só, a Bíblia fala de falsos ministros, 2 Coríntios 11, 13 a 15. A Bíblia fala que esses falsos ministros, Gálatas 1, 6 a 12, eles iam pregar um falso evangelho. E eles iam produzir falsos cristãos. Está lá no Evangelho de João 8, 43 e 44. E não só isso, esses falsos cristãos dependem de uma falsa justiça. Está lá em Romanos 10, versículo 1 a 10. Na parábola do joio e do trigo, de Mateus 13, 24 a 30 e 34 a 43, ou 36 a 43, Jesus e Satanás são retratados como semeadores. E Jesus lança as sementes verdadeiras, os filhos de Deus, e Satanás semeia o filho do maligno. Então pense bem, enquanto vão crescendo, os dois tipos de plantas são parecidos. O joio crescendo no meio do trigo. E os servos só conseguem fazer a distinção entre um quando aparece o fruto. Veja bem, a principal estratégia de Satanás em nosso tempo é semear impostores em todo lugar onde Deus planta um cristão. Então perceba, todo lugar que houver um cristão verdadeiro, há também um cristão impostor. Todos os lugares onde houverem cristãos verdadeiros servindo a Deus, terão também ali cristãos ou impostores. Gente que imita, mas não é cristão de fato. Gente que age como um cristão, mas não é cristão de fato. Assim, é muito importante nós termos a capacidade de distinguir entre o autêntico e o falso. Entre separar as verdadeiras doutrinas de Cristo das doutrinas falsas do anticristo. De que maneira nós fazemos isso? E aqui a gente encerra. Primeiro, dependendo da instrução do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos disse aqui que nós recebemos a unção do Espírito. E é o Espírito que ensina a verdade. Então a forma de você saber discernir é você tendo o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito. Em outro texto ele diz, você deve transbordar do Espírito. É a única maneira de você identificar o que é falso. É tendo a instrução do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo em nós vai nos conduzir à verdade. E ele vai nos conduzir a uma verdade porque ele é o Espírito da verdade. Então ele jamais nos deixará na mentira. Alguns cristãos deixam se levar por mentiras e falsas doutrinas porque eles não permanecem no Espírito de Deus. E por isso, a palavra de ordem desse texto é permanecer nele. João é insistente nisso. E olha como isso é verdade, 1 João 2,19, os falsos mestres não permanecem na comunhão. 1 João 2,24, a palavra ou a mensagem que ouvimos deve permanecer em nós. 1 João 2,27, a unção do Espírito permanece em nós e devemos permanecer no Espírito. 1 João 2,28, ao permanecermos na palavra e no Espírito, também permanecemos em Cristo. 1 João 2,6, se permanecermos em Cristo,
devemos andar como ele andou. 1 João 2,10, se amarmos os irmãos, permaneceremos na luz. 1 João 2,14, se a palavra permanece em nós, seremos espiritualmente fortes. E 1 João 2,17, se fizermos a vontade de Deus, permaneceremos para sempre. Qual que é a palavra de ordem? Permanecei nele. Essa é a única forma de você lidar com o anticristo e de você caminhar numa vida onde você anda na verdade. Permanecer nele. Vamos nos colocar de pé e orar nesse instante. Pai Santo e querido, nos ajude a permanecer no Senhor, Deus. E para isso nós dependemos do Espírito Santo do Senhor. Nós acabamos de ler, Deus, de forma bem clara, que nós temos a unção do Espírito, o Espírito da verdade. Por isso, Deus nos dá a condição de permanecermos, Pai. Permanecermos em Cristo, permanecermos na palavra de Cristo, permanecermos firmes na fé. Nos ajude, Deus, a perseverarmos. Nos ajude, Deus. Porque nós dependemos e precisamos do Senhor. De modo contrário, nós não conseguimos permanecer. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito e glorioso Pai, que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Maranata, aleluia, amém.